Salve, querida Ikis, tudo bem? Agora, dicas para UFSC e UDESC. Literatura. Claro, agora você vai fazer uma prova que tem lista de leituras obrigatórias. Lembra que nós, em classe, já trabalhamos cada um desses livros. Chegou a hora de revisá-los. Só voltar a essas leituras para lembrar narrador, personagem, tempo, espaço, local, adianta? Não. É vital também, mas não somente isso. Lembra, cada obra dessa, ela tem que ser colocada dentro de um contexto. Ou seja, você tem que lembrar qual era a escola literária para reconhecer características e, mais do que isso, você lembrar do momento social e histórico, porque isso pode ser cobrado não só na nossa prova de língua portuguesa e literatura, mas também na própria prova da disciplina de história. Lembrar dos intertextos, ou seja, texto dentro de outro. De repente, o livro Capitães de Areia traz quais referências? Para usar os demais exemplos mencionados anteriormente, o livro Capitães de Areia, de Jorge Amado, o autor, quais são as características desse autor? E mais do que isso, em que contexto social ou político esse livro neorrealista de 30 trabalha? Você vai ter que fazer isso com cada uma das obras, sem ter medo de repente, vencer aqueles contos lá da Dona Lígia Fagundes Telles. Por quê? Você vai lembrar as características da autora, que é intimista, vai lembrar que alguns contos são lá trabalhados além do realismo, ou seja, entra no mundo fantástico, sem ter medo de tudo isso. E claro, sem medo, por exemplo, de vencer o livro poético. Por quê? Você vai recordar conosco nessa reta final quais são os principais temas, quais eram as características do Bandeira, autor de 22, mas que permeou outras escolas. Enfim, lembrar de tudo isso para não ter medo na hora de repente, ter que interpretar um poema dele na prova. E claro, não esquecer das demais obras. Pensando em UFSC, o Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, e toda a sua importância social e política. Lembrar ainda do nosso livro teatral, o Valsa número 6, e as questões lá trabalhadas. Observa bem, você vai fazer uma UTESC, os temas de redação normalmente saem dali. E lembrar também que às vezes, não só a prova de história, mas outras provas podem puxar questões dos nossos livrinhos. Exemplo, a varíola, trabalhada lá em Capitães, que a gente falou anteriormente. E claro, passar essa lista limpo, não esquecer que a Dona UDESC tem também um livrinho só dela, né? Um livro de crônicas, que você tem que ler, que tem que pontuar cada uma delas. Enfim, revisar esses livrinhos. Diferente das outras disciplinas, o mapa da nossa prova é contabilizado nos dedos. Então, volta a ele, porque com certeza vai te render bons pontos que garantirão a tua aprovação no vestibular. Um beijo e boa prova! Fala galera, tudo bem? Professor Marlon de Química, passando aí para dar uma dica para vocês em relação às provas do Enem, da UDESC e da UFSC que estão por vir. Pensando lá na química orgânica, vale lembrar do reconhecimento das funções orgânicas, essencialmente as funções oxigenadas. Lembra lá do álcool, do éter, da cetona, do aldeído, do éster e do ácido carboxílico. Não menosprezando as outras, mas essas são aquelas que mais aparecem nas provas. E fica bem ligado com as isomerias, principalmente a isomeria geométrica, a nossa cis trans, e a isomeria ótica, onde a gente vai ter lá o carbono quiral e os isômeros R e S. De maneira geral, essas três características aí aparecem muito nas provas que vocês vão encontrar, principalmente na prova do Enem, onde todo ano nós temos questões com alguma reportagem, alguma molécula nova, algum estudo, e ele vai falar em relação a essas moléculas. Toma bastante cuidado também com as funções nitrogenadas, as aminas, as amidas, lembrando lá das proteínas, dos aminoácidos e das características ácidas e básicas dessas moléculas. No mais, uma boa prova para todo mundo aí, um grande abraço e até mais.